Saí do hospital após 2 horas. O médico disse que meu câncer de estômago havia atingido o estágio intermediário e que as chances de recuperação eram baixas. Decidi interromper o tratamento. Meses de quimioterapia já haviam tirado tudo de mim. Meu cabelo estava caindo, meu corpo estava fraco e eu parecia um fantasma. Eu costumava trabalhar em uma grande empresa estrangeira e havia juntado muito dinheiro, mas agora a maior parte havia acabado, gasto em tratamentos, eu não tinha mais nada. Comprei uma passagem de trem e voltei para minha cidade natal, um pequeno vilarejo no interior. Minha família tinha uma casa lá com um grande pomar de mais de 100 acres. Costumávamos cultivar frutas e estávamos indo bem, mas há meio ano, o preço das liquias despencou, as frutas apodreceram e, em seguida, um golpista enganou meus pais. Roubando quase 1 milhão de yuans, eles adoeceram devido ao estresse e faleceram. Agora o pomar estava vazio, sem trabalhadores, sem árvores, apenas ervas daninhas por toda parte. Abri a porta empoeirada da minha velha casa e decidi viver meus últimos dias aqui. Então, ouvi um farfalhar no quintal. Saí e encontrei um estranho besouro negro do tamanho de uma tigela. Pousado nas ervas daninhas, estendi a mão para tocá-lo. Naquele instante, algo puxou minha mente para dentro. Vi toda a história de uma antiga raça de insetos. Eles haviam começado em um planeta verde, construído tecnologia e se espalhado pelas estrelas, mas quando tentaram entrar em um mundo superior, o reino da imortalidade, foram esmagados imediatamente. Sua última rainha deixou uma mensagem. Eles haviam seguido o caminho errado. Crescer em tamanho era um erro. O verdadeiro poder vem de se tornar mais forte por dentro, não por fora. Percebi que havia assumido o controle da colmeia deles. Essa raça tinha uma habilidade especial. Podiam acelerar a divisão celular, fazendo a vida florescer e morrer em instantes. Eles podiam lançar esporos em planetas vazios e cultivar ecossistemas inteiros em apenas alguns anos. Isso me deu uma ideia. Eu não tinha um planeta, mas tinha 100 acres de pomar vazio. E se eu construísse um mundo minúsculo bem aqui? Uma caixa de areia, sandbox, onde a vida pudesse evoluir? E se uma civilização inteira crescesse a partir disso, talvez, apenas talvez, eles pudessem encontrar uma cura para o meu câncer. Era minha última esperança. Encontrei o velho triciclo da minha família e fui até a cidade. Gastei quase todo o dinheiro que me restava em ferramentas e equipamentos. Depois, contratei trabalhadores para limpar o terreno e nivelá-lo. Moldei pequenas montanhas, rios e cavernas com minhas próprias mãos, como um fazendeiro construindo um mundo em miniatura. Queimei toda a superfície para deixá-la limpa, para que nada interferisse na nova vida que eu estava prestes a criar. A vida começa no oceano. Então expandi o antigo lago de peixes dos meus pais para formar um mar raso, e adicionei sal para torná-lo mais real. Quando olhei para o que havia construído, um mundo quadrado e plano, lembrei-me do antigo mito. O céu é redondo e a terra é quadrada. Após uma semana de trabalho duro, meu corpo estava exausto, mas a caixa de areia estava pronta naquela manhã. Ordenei que a colmeia produzisse esporos, minúsculos organismos unicelulares, e os liberasse no meu pequeno oceano. Em seguida, dei o comando: acelerar a evolução 10.000 vezes. Um dia equivaleria a 10.000 anos. No primeiro dia, nada aconteceu. A água permaneceu límpida. No segundo, terceiro e quarto dias, ainda nada. Eu esperei. No quinto dia, o oceano finalmente mudou. A água ficou turva. As células únicas haviam começado a evoluir para plâncton. A vida havia começado. O plâncton havia surgido no meu pequeno oceano. Ordenei à colmeia que estabelecesse uma trava genética para que as criaturas permanecessem pequenas. As memórias da rainha anterior me diziam que crescer era o caminho errado. Então, eu as mantive minúsculas. Espécies normais não seriam maiores que formigas, e mesmo as maiores nunca passariam do tamanho de um gato para essas criaturas minúsculas. Meu pomar de 100 acres era tão vasto quanto uma província inteira. Na tarde do sexto dia, as coisas mudaram rápido. O mar começou a produzir vida multicelular. Era como assistir a um documentário sobre a natureza em avanço rápido. Novas espécies de plâncton apareciam e desapareciam em segundos.
Estranhas e belas plantas aquáticas flutuavam pela superfície do meu lago. Eu mal podia acreditar. Apenas 6 dias haviam se passado para mim, mas naquele mundo, 60 mil anos haviam se esgotado. As células únicas já haviam evoluído para algo parecido com a antiga explosão cambriana da Terra. Esses esporos eram incrivelmente poderosos. Eu não sabia muito sobre a história evolutiva da Terra. Então entrei em casa, abri meu laptop e comecei a estudar o período cambriano, o siluriano, o devoniano. A Terra poderia ser meu guia de referência. Mas então o céu escureceu e meu maior medo se tornou realidade. Com a evolução rodando 10 mil vezes mais rápido, um dia equivalia a 10 mil anos. 5 mil anos de luz. 5 mil anos de noite. Agora a noite havia caído, e sem luz solar, as plantas aquáticas não podiam fazer fotossíntese, elas murcharam e afundaram. O oceano se tornou um mar morto. A primeira extinção em massa do meu mundo havia começado. Respirei fundo e esperei. Após meia hora, sob a luz do luar, um brilho azul fraco apareceu na água, uma planta minúscula. Não maior que uma formiga, com o formato de uma pequena folha, ela havia trocado a luz do sol pela luz da lua. Mal se agarrando à vida, observei-a evoluir em uma velocidade incrível. Geração após geração em segundos, algumas desenvolveram bordas afiadas, outras se espalharam de forma plana como folhas de lótus, todas tentando captar mais luz lunar. Eu a chamei de grama da lua azul. Uma hora depois, a grama da lua azul havia se dividido em muitas formas. Algumas continuaram evoluindo para absorver melhor a luz da lua. Outras se tornaram carnívoras, brilhando fracamente para atrair os de sua própria espécie, antes de devorá-los. A vida era incrível. Uma espécie sobrevivente havia construído sua própria pequena civilização no oceano escuro. Peguei um caderno preto e comecei a registrar tudo. Decidi nomear as eras do meu mundo como a linha do tempo geológica da Terra. Chamei esta primeira era de o Cambriano Sombrio, quando o Sol se pôs e o mundo mergulhou em 5 mil anos de escuridão. 99% da vida morreu. Apenas a grama da lua azul sobreviveu. Fiquei acordado a noite toda, esperando o amanhecer. No 7º dia, o Sol nasceu e outra extinção em massa ocorreu. A grama da lua azul havia se adaptado à fraca luz lunar. Agora, sob o sol escaldante, ela queimou e afundou até o fundo. A espécie que mal havia sobrevivido à escuridão estava sendo exterminada novamente. Senti o peso daquilo. Elas haviam lutado tanto para viver, apenas para enfrentar a morte outra vez. Mas à tarde, uma cor azul fraca retornou. Uma grama da lua azul de 5 pontas havia sofrido uma mutação, sobrevivendo à luz do sol. Ela evoluiu rapidamente. Sua cor escureceu do azul para o roxo escuro. E depois para um misterioso azul enegrecido. Suas folhas tinham o formato de estrelas perfeitas de 5 pontas, que podiam se abrir e fechar. À noite, as pontas da estrela se abriam para captar o luar. Durante o dia, elas se dobravam para dentro como um botão tímido para se protegerem do sol forte, sem mais nenhuma concorrência. Esta planta se espalhou por toda parte, enchendo o oceano de vida novamente. Eu sorri. 5 mil anos de sol ardente, 5 mil anos de escuridão total, e esta pequena planta sobreviveu a ambos. Era uma verdadeira heroína. Eu a chamei de Grama Jal. Abri meu caderno na 2ª página e anotei o registro da 2ª era de extinção. A era do poder radiante. A lua caiu. O sol nasceu e ficou pendurado no céu por 5 mil anos. A grama da lua azul foi quase extinta, mas de seu ramo mais fraco, a grama Jal se ergueu e se tornou a governante da nova era. Depois de sobreviver ao dia escaldante, a 7ª noite chegou. A grama Jal continuou prosperando, lidando bem tanto com o sol quanto com a lua. Agora toda aquela fotossíntese enchia a água de oxigênio, e logo os primeiros animais apareceram, criaturas de casca preta que pareciam antigos caranguejos ferradura. Sorri, aliviado. Eu havia esperado por 2 extinções em massa para este momento, mas eu estava exausto de ficar acordado dia e noite. Então, entrei em casa e desabei na minha cama. Quando acordei no 8º dia, as coisas haviam se movido rápido.
Algumas criaturas marinhas já tinham desenvolvido dedos e escamas, e estavam rastejando para a costa árida como anfíbios. Abri meu caderno e anotei a terceira era. A era da renovação. Os invertebrados governaram os mares por um tempo, mas os vertebrados logo superaram, deixaram o oceano e começaram a conquistar a terra. Estava indo muito rápido. Eu havia dormido uma noite, e a vida já estava deixando a água, mas a vida inteligente, isso levaria uma eternidade nesse ritmo. Eu precisava fazer algo interessante. Olhei para o meu dedo e pensei em cortá-lo, deixando uma gota do meu sangue cair na caixa de areia para que alguma criatura pudesse absorver genes humanos e evoluir para algo inteligente. Será que sereias apareceriam no meu pequeno oceano? Será que macacos inteligentes caminhariam por minhas florestas em miniatura? Mas mudei de ideia. Eu não queria usar meus próprios genes. Em vez disso, lembrei que havia um zoológico na cidade. Eu poderia conseguir sangue de gorila. Algumas horas depois, eu estava no zoológico. Casais andavam de mãos dadas, famílias riam juntas. E lá estava eu, um jovem careca parado sozinho no recinto dos gorilas. Uma criança apontou para mim e disse que eu parecia forte. Seu pai sussurrou que eu parecia doente e que um homem doente vindo sozinho ao zoológico era meio triste. Eu tinha apenas 20 e poucos anos, mas a quimioterapia me fazia parecer muito mais velho. Ainda assim, eu não era mais digno de pena. Eu estava tendo o melhor momento da minha vida brincando de evolução. Encontrei um tratador e disse a ele que eu era um estudante de medicina que precisava de uma amostra de sangue de gorila para a pesquisa. Ele olhou para minha cabeça careca com pena e disse, não. Ele havia criado aquele gorila como seu próprio filho e nunca concordaria. Coloquei 3.000 yuans na mesa. Isso era o salário de um mês para ele. Seus olhos brilharam. Ele perguntou se eu queria mais tubos. Eu disse que um era suficiente. Também mencionei que poderia voltar para buscar sangue de pavão e de grow mais tarde. Ele concordou alegremente. Chamando aquilo de apoiar a pesquisa universitária no caminho para casa, avistei alguns cupins perto da estrada e coletei alguns. Genes de formiga-cupim significavam grande força e eram de graça. Perto do meu quintal, uma garota em uma scooter elétrica chamou meu nome. Era Chunchi, uma vizinha que eu não via desde a infância. Ela ficou chocada com a minha aparência. Contei a ela sobre o câncer e o tratamento. Ela ficou me olhando, sem palavras. Ela me disse que havia entrado na mesma universidade que eu frequentei. Eu disse, parabéns em seguida. Parabéns em seguida. Voltei correndo para dentro. Eu estive fora por meio-dia e quem sabe no que aquelas criaturas de respiração rápida haviam se transformado. Ela gritou atrás de mim para eu ir visitá-la algum dia. Eu percebia que ela sentia pena de mim. Todos continuavam encarando minha cabeça com aqueles olhos tristes. Eu já havia explicado que eram apenas os efeitos da quimioterapia. Meu cabelo cresceria de novo quando o tratamento parasse. De volta ao quintal, a caixa de areia havia mudado completamente. A vida havia se espalhado por todos os 100 acres. As montanhas estavam cobertas de verde, as planícies estavam cheias de pequenas árvores estranhas, e havia peixes nadando nos rios, criaturas marinhas que haviam se adaptado à água doce. Em apenas 10 dias, organismos unicelulares haviam evoluído para um ecossistema completo. A velocidade era inacreditável. Agora, era a hora do próximo passo. Misturei os genes de gorila e de cupim e me preparei para escolher uma criatura sortuda da minha caixa de areia para recebê-los, se sobrevivesse. Ela se tornaria algo novo, uma espécie antiga renascida com potencial para a inteligência. Coloquei protetores de sapato de plástico azul e pisei no campo de 100 acres. Pequenas árvores verdes e animais em miniatura eram esmagados sob meus pés enquanto eu caminhava. Eu não me preocupei com isso. Aquilo era seleção natural, a sobrevivência do mais apto. Se você fosse esmagado, era apenas azar. Agachei-me e estudei cada pequena espécie cuidadosamente, procurando por aquela com maior potencial de evoluir para algo inteligente. Depois de um momento, adicionei mais um requisito. De preferência, uma que fosse careca. Depois de procurar por um tempo, encontrei a melhor candidata. Uma criatura parecida com um besouro. Tinha armadura, era ágil e
O mais importante era Careca, perfeito. Peguei-a com uma pinça, coloquei-a em um tubo de ensaio e a movi para um pequeno campo de teste. Acelerei a divisão celular 10.000 vezes. O besouro se multiplicou rápido e logo havia centenas de milhares deles. Eu os enfileirei e os fiz marchar para dentro de tubos de ensaio transparentes, 300 por tubo. Então, rotulei cada tubo com um número e pinguei sangue diluído de gorila em todos eles. A colmeia fez com que as criaturas perfurassem a própria pele para que o sangue pudesse se misturar. A maioria deles morreu instantaneamente devido à reação. Eu não era um biólogo profissional, meu método era simples. Sobrevivência do mais apto. Se você não aguenta, você morre. Após 2 dias e dezenas de milhões de besouros mortos, 3 tubos de ensaio mostraram sobreviventes que haviam se fundido com os genes do gorila. Escolhi o melhor, o tubo número 2041. A criatura dentro era minúscula, menor que uma formiga coberta por pelos grossos e escuros, como um macaco blindado em miniatura. Eu o chamei de macaco inseto. Infelizmente, ele não era nada careca. Ele tinha a cabeça cheia de pelos. Então ele começou a bater no vidro e a gritar alguma coisa. Inclinei-me e ouvi: "Careca, careca, careca." Eu não podia acreditar. Eu queria criar uma criatura careca e, em vez disso, ela saiu peluda e sua primeira palavra foi zombar de mim por eu ser careca. Quase o esmaguei ali mesmo. Eu devia ser o único criador da história insultado por sua própria criação no momento em que ela nasceu. Mas me contive. Aquela coisa havia sobrevivido a milhões de eliminações. Era o mais apto. Eu não podia destruí-lo por um rancor pessoal. Fiz uma nota mental. Resolveríamos isso mais tarde. Eu o soltei de volta no campo e acelerei as coisas. O primeiro macaco inseto morreu rapidamente, mas deixou dezenas de milhares de descendentes. Eles vagavam pelo chão como um enxame de formigas pretas, todos olhando para mim e gritando alegremente a mesma coisa. Careca, careca, careca. Suspirei e segui em frente. Tentei adicionar os genes de cupim em seguida, mas falhou todas as vezes. Mais de 70 tentativas, centenas de milhares de mortos. O nível da espécie deles era muito baixo para lidar com múltiplas fusões genéticas ao mesmo tempo. Deixei os genes de cupim de lado. Deixei-os continuar se multiplicando a uma velocidade de 10.000 vezes, esperando que desenvolvessem inteligência, mas não importava quantas gerações se passassem. Eles apenas continuavam gritando a mesma palavra, sem linguagem, sem civilização. Nada. Então me dei conta, em uma velocidade de 10.000 vezes, cada criatura vivia apenas alguns segundos. Seus cérebros não tinham tempo para pensar. Claro que eles não conseguiriam construir uma civilização. Vasculhei os dados da colmeia e encontrei uma solução, em uma velocidade de 100 vezes. O cérebro conseguia acompanhar. Neurônios se dividindo 100 vezes mais rápido significava pensamentos correndo 100 vezes mais rápido também. Seus corpos e mentes ficariam sincronizados. Como se o próprio tempo estivesse fluindo mais rápido para eles, perguntei à colmeia se eu poderia acelerar minhas próprias células da mesma forma. A resposta foi não. Não sem transplantes de células de inseto. E mesmo se eu pudesse, acelerar 100 vezes faria com que minhas células cancerígenas se dividissem 100 vezes mais rápido também. Eu morreria instantaneamente. Então, ajustei a área dos macacos insetos para uma velocidade de 100 vezes. Eles começaram a se mover como borrões, pensando e agindo juntos num ritmo incrível. Enquanto isso, o resto da caixa de areia havia funcionado a 10.000 vezes de velocidade por mais 2 dias. 20.000 anos haviam se passado, o mundo havia mudado completamente. Árvores alcançavam as nuvens. Criaturas enormes com carapaças circulares pretas vagavam pela terra, do tamanho de gatos, para os meus macacos insetos do tamanho de formigas. Aquelas feras eram como dinossauros de 100 metros pairando sobre humanos minúsculos. Desacelerei toda a caixa de areia para 100 vezes e me preparei para liberar os macacos insetos neste mundo perigoso. Coloquei meus protetores de sapato azuis. Segurei o tubo de ensaio com 300 macacos insetos
e caminhei pelo pomar. Árvores caíam sob meus pés, criaturas minúsculas fugiam em pânico dos meus passos. Encontrei um grande cânion cercado por árvores verdes no lado sul, e abri o tubo. Os macacos insetos se espalharam em seu novo lar. Li uma vez que o primeiro sinal de inteligência em uma espécie é o senso de vergonha. Quando começam a cobrir seus corpos, não faz sentido para a sobrevivência, mas significa que eles podem pensar. Olhei pelo meu telescópio e vi que os macacos insetos haviam feito coberturas simples de grama para si mesmos. Eles haviam desenvolvido linguagem e cultura. Eu havia tido sucesso. Mas eles estavam morrendo. O problema era o tempo, enquanto eu passava 2 dias os transformando em macacos insetos nos tubos de ensaio. O resto da caixa de areia continuou rodando a uma velocidade de 10.000 vezes. 20.000 anos se passaram. Quando eu os soltei, eles eram criaturas antigas em um mundo moderno. Seus genes velhos não podiam competir com feras que haviam evoluído por mais 20.000 anos. Era como largar os primeiros humanos no período Jurássico. Cercados por monstros gigantes com mais de 10 metros de altura, eles não tinham tempo para desenvolver ferramentas ou conhecimento antes de serem caçados. Eu não podia deixá-los ser extintos. Entrei em casa, abri meu laptop e encomendei 2 coisas online. A entrega expressa levaria cerca de 1 dia e meio, se os macacos insetos não pudessem sobreviver até lá. Isso era apenas seleção natural. Naquela tarde, relaxei, andei de bicicleta pelo campo, disse olá aos vizinhos e conversei com Chun-Chi. Ela estava curiosa e alegre, como sempre. E queria vir brincar no meu pomar, eu disse. Não, se aquela garota pisasse na minha caixa de areia e extinguisse uma espécie inteira, ela nunca se perdoaria na manhã seguinte. Minhas encomendas chegaram, uma era um minúsculo pinheiro em vaso, a outra era uma espada de liga metálica feita sob medida, um pouco maior que um palito de dente, lindamente esculpida. Os macacos insetos haviam sobrevivido a 1 dia e meio, 150 anos no tempo deles, mas estavam quase acabando. Ajustei o fluxo do tempo deles de volta à velocidade normal e saí para vê-los. A situação era péssima. O vale deles estava em ruínas, corpos jaziam por toda parte. Alguns machos blindados balançavam clavas feitas de chifres de feras, lutando contra monstros semelhantes a répteis, enquanto as mulheres e as crianças corriam. Eles estavam perdendo. O sangue cobria o chão e os lutadores eram mortos e devorados rapidamente. Fiquei inquieto assistindo aquilo. A colmeia falou comigo. Ela disse que essas criaturas de esporos eram feitas para serem descartáveis, tendo vidas curtas e sem sentido como o plâncton. A menos que pudessem transcender, perguntei o que aquilo significava. A colmeia explicou que alguns indivíduos raros entre as espécies de esporos podiam despertar, desbloquear seu potencial genético e guiar sua própria evolução. Eles se tornavam heróis do enxame, líderes que podiam controlar ativamente seus genes, em vez de esperar por mutações aleatórias. Perguntei se meus macacos insetos poderiam produzir tal herói. A colmeia pensou sobre isso e disse que sim, os genes deles eram únicos, especialmente com o DNA de macaco misturado. O potencial estava lá, isso me deixou feliz. Dei um passo à frente na caixa de areia. O chão tremia a cada passo. Florestas desmoronaram, rios pararam de fluir. Feras poderosas foram esmagadas sob meus pés sem sequer um som. Eu não me importava. Era a seleção natural. Os macacos insetos me viram chegando e gritaram, de terror para eles. Eu era milhares de vezes maior do que o maior monstro que já tinham visto. Eles não conseguiam sequer ver o meu topo. Eles caíram no chão, tremendo, através da colmeia. Entendi suas palavras em pânico. Eles achavam que eu era uma criatura além da imaginação, um ser que tocava o céu. Para eles, eu era um deus. Os macacos insetos gritavam, caíam no chão. Tentavam correr. Eles não eram maiores que uma linha na minha palma, mas uma jovem criatura chamou minha atenção. Enquanto todos os outros entravam em pânico, este pequeno olhou para mim e gritou, perguntando se eu também tinha vindo para comê-los. Ele me disse que gigantes haviam matado sua família. Ele queria saber por que eles eram tão fracos. Fiquei surpreso com sua coragem. Abaixei a mão e gentilmente o coloquei na minha palma.
A mente da criatura parecia congelar. Minha palma era como um continente sem fim para ela, quando olhou para o meu rosto. O escudo de energia da colmeia escondeu minhas feições. Tudo o que ela conseguia ver era uma figura brilhante banhada em luz branca. Falei com ele calmamente. Eu o chamei de Gilgamesh. Ele tremeu. Ele não conseguia acreditar que eu podia falar. Ele me chamou de ser perfeito e me implorou para salvar seu povo. Eu o carreguei pela terra, deixando-o ver o mundo de cima pela primeira vez. As montanhas verdes, os rios, as bestas correndo lá embaixo. Então contei a ele a verdade. Todas as espécies são iguais. Eu não tinha motivos para salvá-los, só porque eram inteligentes. Ninguém os resgataria, eles tinham que salvar a si mesmos, mas eu podia lhes dar um começo. Caminhei de volta para o cânion, tirei um pequeno pinheiro bonsai da minha mochila e o plantei no chão. Para mim, ele tinha 60 centímetros de altura. Para eles, era uma árvore divina que desaparecia nas nuvens. No topo da árvore, coloquei 3 coisas. A minúscula espada de liga, chamei-a de espada de Damocles. Uma arma para proteger a civilização, um fósforo embebido em querosene, a tocha, a centelha que mantém a civilização viva, e uma pequena cápsula do extrato fracassado de cupim, o sangue da força. Uma poção que apenas os mais corajosos poderiam beber, disse a Gilgamesh, que esses eram os 3 tesouros da civilização. Se ele quisesse mudar o destino de sua espécie, teria que escalar a árvore sagrada e reivindicá-los. Antes que a tocha se apagasse, coloquei-o no chão e me afastei. Em seguida, dei a ordem: acelerar a divisão celular em 100 vezes. O fósforo queimaria por cerca de 30 segundos no meu tempo, mas no mundo deles, correndo 100 vezes mais rápido, isso seriam muitos dias. O tempo é relativo. As células deles estavam trabalhando 100 vezes mais rápido, então, para eles, o tempo se movia 100 vezes mais devagar. Uma breve faísca para mim era uma tocha queimando por muito tempo para eles. Observei pelo meu telescópio. Gilgamesh reuniu companheiros. Seus rostos estavam determinados. Eles começaram a escalar. Aos meus olhos, eles se moviam tão rápido que eram apenas imagens residuais. Caindo e subindo, em cerca de 10 segundos do meu tempo, eles chegaram ao topo, mas para eles, inúmeros dias haviam se passado. Perguntei a colmeia o que eles haviam feito lá em cima. Ela reproduziu o momento para mim. Gilgamesh ficou no topo da árvore, erguendo a espada alto acima de sua cabeça, seus cabelos negros esvoaçando ao vento, a armadura escura brilhando. Ele olhou para o mundo e declarou que, como sua espécie também possuía sabedoria, eles se ergueriam à grandeza. Ele jurou liderar seu povo ao cume e espalhar a chama da civilização pela terra. Aquele momento se tornaria lenda milhões de anos depois, quando sua antiga civilização há muito tivesse desaparecido. A história sobreviveu como o registro mais antigo deles. Um hino sobre um gigante sábio de 10.000 pés de altura, brilhando com luz sagrada, que desceu sobre a árvore divina e entregou 3 tesouros da civilização ao jovem rei e herói Gilgamesh. Entrei em casa para ferver água para o chá. A chama da civilização havia sido acesa. O que aconteceria a seguir dependia de Gilgamesh. Sentei-me à porta de casa, de pernas cruzadas. Olhando para o quintal, eu ainda tinha cerca de 12 acres extras que não havia usado para a caixa de areia. Então, peguei uma enxada e comecei a limpar o mato. Chun-Chi apareceu na minha porta segurando comida. Ela espiou para dentro com curiosidade. Eu estava sem camisa e suando. Ela achou que eu estava apenas trabalhando na terra. Eu disse que estava plantando algumas sementes interessantes. Talvez elas desabrochassem algo bonito. Ela não precisava saber a verdade. Ela deixou a comida e saiu pulando alegremente. Mas antes de ir, ela disse algo que me irritou. Ela disse que meu cabelo estava crescendo e eu parecia mais saudável, mas talvez fosse apenas minha última explosão de força antes de morrer. Ela queria cuidar bem de mim enquanto ainda podia. Última explosão de força. Era só câncer de estômago em estágio intermediário, e aquela garota já estava planejando meu funeral. Mas abri a marmita e a comida estava deliciosa.
um ovo frito, cenouras, vegetais refogados com carne. Simples, mas perfeito, o gosto de casa. Encostei-me na cadeira, completamente satisfeito. Sem vontade de me mover, no dia seguinte, ela trouxe comida novamente. Ela parecia gostar de cuidar de mim. Eu não recusei. Ficar em casa, cuidar da horta, ter alguém trazendo comida boa... Era a vida mais pacífica que eu poderia imaginar, como aquele velho poema sobre colher flores perto da cerca e contemplar as montanhas. Um dia parecia curto para mim. Apenas 3 refeições e sono, mas na minha caixa de areia, 100 anos haviam se passado. 2 gerações inteiras de macacos e insetos haviam vivido e morrido. E Gilgamesh, a jovem criatura a quem eu havia dado os tesouros, me deu uma grande surpresa. Nos primeiros 10 anos após eu ter partido, ele dominou o fogo. Ele o usou para cozinhar alimentos, espantar feras e manter seu povo aquecido. Esse foi o verdadeiro começo da civilização. Ele usou a espada de Damocles para matar criaturas gigantes e proteger sua tribo. Eles o chamavam de rei-herói. Na segunda década, ele cresceu alto e forte, queimou terras para torná-las férteis e iniciou uma agricultura simples. Ele até criou um sistema de escrita e registrou a história do seu povo em um livro que chamou de Gênesis. Ele era orgulhoso, poderoso e governava com autoridade absoluta. Teve 131 esposas e muitos filhos fortes, mas sua espécie vivia apenas 30 a 40 anos. Gilgamesh envelheceu, seu corpo enfraqueceu. Ele estava sentado em sua casa na árvore perto da fogueira, olhando para os crânios de todas as feras que havia matado pendurados em sua parede. Sua vida tinha sido brilhante. Ele estava satisfeito. Escolheu seu filho, Aga de Kish, como o próximo líder. Aga era gentil, sábio e forte, mais adequado para liderar do que seu pai severo. Tudo parecia resolvido, então Gilgamesh pegou o sangue da força, o último tesouro que eu lhe dera. O extrato fracassado de cupim. Ele perfurou o próprio braço e o despejou dentro. A dor quase o matou. Ele rolou no chão, ofegante, mas sobreviveu. Seu cabelo grisalho caiu. Seu corpo velho se transformou, pelagem branca e lisa, músculos perfeitos, pele radiante. Ele parecia um jovem gigante de neve, renascido e poderoso. Ele esmagou uma cadeira de osso com uma mão apenas ao apertá-la. E então, tudo mudou. Seu filho, Aga, estava em uma plataforma segurando a espada de Damocles, declarando-se o novo líder. Aga era uma boa pessoa, gentil e respeitoso. Ele nunca quis tomar o lugar do pai, mas Gilgamesh não permitiria nenhuma ameaça ao seu governo. Ele voltou para a tribo, retomou sua posição e matou o próprio filho. O rei-herói havia começado sua segunda vida. Depois de beber o sangue da força, Gilgamesh era jovem de novo. Ele liderou seu povo em mais 10 anos de batalhas. Sob sua orientação, começaram a construir com pedra, em vez de madeira. A idade da pedra havia começado. Eles finalmente podiam lutar contra as feras gigantes. Os genes de cupim lhe deram um poder incrível. Ele podia arrancar árvores enormes sozinho e saltar 8 metros no ar após 13 anos. Ele decidiu desafiar a criatura mais aterrorizante da Terra, Fimba, uma fera de 100 metros de altura. Quando se deitava, parecia uma cordilheira. Apenas a sua respiração podia afastar as outras criaturas. Era o mesmo monstro do tamanho de um gato que eu tinha visto de cima. O governante da Era das Bestas. A batalha durou 3 dias e 3 noites. A terra rachou. Cânions desmoronaram. No final, Gilgamesh voltou coberto de sangue, arrastando o corpo maciço de Fimba com um braço. Seu povo chorou de orgulho. Ele declarou que construiria uma nação, e assim o fez. Ele fundou a primeira cidade-estado, Uruk, criou uma moeda, refinou o idioma e construiu cidades. Mas também criou a escravidão, dividiu o povo em classes e enviou guerreiros em expedições exaustivas. Ele era tanto um grande herói quanto um verdadeiro tirano, no 87º ano de sua dinastia. Gilgamesh tinha 127 anos. Uruk havia crescido para mais de 10 milhões de pessoas. As velhas tribos já haviam desaparecido há muito tempo. Seus netos viviam em conforto e haviam esquecido as dificuldades do passado. Nobres assistiam escravos lutarem contra feras em arenas por entretenimento. Mas o rei não havia envelhecido nada. Seu ministro, Dionis,
que já fora um jovem patrulheiro enviado para mapear o mundo 30 anos atrás, retornou como um velho trêmulo. Ele relatou que o mundo era um quadrado plano de terra sob um céu redondo, com um grande oceano no centro. Levaria mais de 20 anos montado na fera mais rápida para alcançar as bordas. Essa era a minha caixa de areia, meu pomar de 100 acres, um quadrado plano, sem planeta redondo, sem horizonte, exatamente como o antigo mito. O céu é redondo, a terra é quadrada. Aquilo era tudo o que eles sempre encontrariam. Quando Dione saiu, Gilgamesh sentou-se sozinho no trono. Ele pegou a espada de Damocles e a estudou cuidadosamente. Ele havia dominado o fogo. Ele entendeu o sangue da força, mas a espada, ele nunca conseguiu descobrir do que era feita. Não havia minérios de metal neste mundo, sem cobre, sem ferro. Meu pomar era apenas solo por baixo. Eles ficariam presos na idade da pedra para sempre, e a palavra metal sequer existia em seu idioma. A espada é o único pedaço de metal em todo o seu mundo. Isso o maravilhava, isso o aterrorizava. Ele entendia que era tanto um presente quanto um aviso, como uma lâmina pendurada sobre sua cabeça. A civilização que a criou estava além de qualquer coisa que ele pudesse compreender. Ele sentou em seu trono, olhando para a distância, lembrando do dia, 100 anos atrás, em que um gigante brilhante o carregou pelo céu e lhe mostrou o mundo. Ele queria ver aquele ser novamente. Mas o sangue da força não funcionava mais. Sua longa vida estava finalmente chegando ao fim. O grande rei-herói queria viver uma terceira vez, mas não podia. Enquanto Gilgamesh estava sentado sozinho em seu trono, desesperado para me ver de novo, eu estava lá fora me divertindo. Shunshi e eu fomos em sua bicicleta elétrica para a cidade comprar uma máquina de lavar e outros eletrodomésticos. A vida no campo sem equipamentos modernos era muito difícil. Sorri pensando na vida de Gilgamesh. Ele havia vivido uma existência lendária, fundado uma civilização, derrotado a maior fera, se casado com mais de 300 esposas. Eu invejava ele, honestamente. Para alguém como eu, morrendo de câncer no estômago, aquele tipo de vida parecia um sonho. Mas cometi um erro. Assumi que Gilgamesh aceitaria a morte silenciosamente, do jeito que eu havia feito. Eu estava errado. Humanos e criaturas parecidas com humanos nunca estão satisfeitos. A primeira vez que ele enfrentou a morte, ele quase a aceitou, mas depois de provar uma segunda vida. O medo de perdê-la se tornou insuportável. Ele queria viver uma terceira vez, no 102º ano de sua dinastia. Aos 142 anos, Gilgamesh começou a envelhecer novamente. Ele ficou furioso. Ofereceu enormes recompensas para quem pudesse encontrar o sábio gigante. Ele reuniu feiticeiros e alquimistas. Eles abateram incontáveis criaturas das florestas. Usando seus órgãos e chifres para experimentos, as poderosas feras árabes foram quase exterminadas. Foi uma era sombria de tirania e magia negra. Um feiticeiro da corte acabou fazendo uma poção de longevidade com órgãos de bestas e plantas raras. Isso estendeu a vida de Gilgamesh por um tempo, mas depois de muitas doses parou de funcionar. Ele continuou a declinar. No 145º ano, mais de 30 anos depois, o velho rei estava sentado em seu trono, de cabelos brancos, enrugado, mal se movendo. Ele ficou sentado, imóvel, por 3 dias. Então ele finalmente abriu os olhos e aceitou a verdade. Ele ordenou uma seleção para o próximo rei. A dinastia inteira entrou em pânico. Todos se lembravam do que acontecera da última vez. Ele havia escolhido seu próprio filho, Aga, e depois o matara após voltar à vida. Ninguém queria ser o próximo Aga, mas Gilgamesh era inteligente. Ele anunciou que os candidatos receberiam o sangue da força, ganhando um poder igual ao seu. Eles também teriam permissão para construir suas próprias cidades fora de Uru. Mesmo se ele de alguma forma retornasse, eles seriam fortes o suficiente para se sustentarem por conta própria. As pessoas inundaram o palácio. A maioria morreu tentando absorver o sangue da força. Apenas 2 sobreviveram. Um guerreiro da floresta chamado Enkidu
e uma bárbara das planícies chamada Ashtar. Cada um fundou sua própria cidade-estado, no 175º ano. 3 reis governavam juntos, a civilização suméria entrou em uma era de ouro, mas Gilgamesh sentiu a morte se aproximando pela última vez. Ele ordenou que os artesãos construíssem um grande templo de pedra com uma estátua enorme lá dentro. Um gigante brilhante segurando um jovem herói em uma das mãos e olhando para a terra, era eu. Ou o que ele lembrava de mim, ele levou milhões de pessoas para adorar no templo, esperando que eu os ouvisse. 88 anos depois, enquanto o velho rei estava morrendo, ele liderou os oficiais do palácio até o templo uma última vez. Lágrimas escorriam por seu rosto enrugado. Ele orou para ver o sábio gigante mais uma vez antes do fim, mas eu não estava assistindo. Eu estava ocupado vivendo minha própria vida tranquila, comendo comida da fazenda e andando de bicicleta elétrica até a cidade. Eu não tinha ideia de que ele estava chamando por mim. Shang-Chi e eu passamos muito tempo vagando. Comprei uma máquina de lavar, micro-ondas, geladeira e um monte de outras coisas para consertar a velha casa. Depois fomos a mais lojas buscar ferramentas agrícolas, uma mangueira de água de alta pressão, uma serra elétrica e um aspersor de água, ferramentas essenciais para um criador como mim. Gastei uns 70 ou 80 mil no total, mas ainda tinha 11 mil sobrando. Eu não me preocupava em economizar. Se eu tinha dinheiro, eu gastava, no caminho para casa. Eu estava pilotando a bicicleta elétrica com Shang-Chi sentada atrás de mim. De repente, ela agarrou meu cabelo e arrancou um fio. Doeu tanto que quase chorei. Ela ficou chocada com o quão grosso o fio estava. Eu disse a ela de novo que eram apenas os efeitos colaterais da quimioterapia desaparecendo. Ela ficou me encarando como se algo estivesse errado. Meu cabelo havia crescido, meu corpo parecia melhor, até meu rosto havia mudado. Ela não conseguia acreditar que fosse apenas recuperação. Eu disse que ela estava sendo paranoica. Andamos pelo caminho de terra, passando por esterco de vaca e fileiras organizadas de terras agrícolas. As tias e os tios da vila nos chamavam. Dizendo que éramos os únicos jovens que sobraram na vila, eu sorri e os cumprimentei de volta. O céu noturno estava lindo, cheio de estrelas, tão claro em comparação à cidade poluída. Pensei na minha caixa de areia. Para mim, eu havia passado apenas 2 dias fazendo compras. Para eles, 200 anos haviam se passado, 5 ou 6 gerações haviam vivido e morrido. Quando cheguei em casa, a colmeia me disse que Gilgamesh estava prestes a morrer, provavelmente em meia hora. Fiquei no quintal descascando uma laranja com uma pequena faca. A casca saiu em uma longa espiral. Então a faca escorregou e quebrou. Eu não consegui nem terminar de descascar a fruta. Pensei em Gilgamesh, aquela criaturinha que um dia segurei na minha palma, que havia construído uma civilização inteira. Eu só lhe dera algumas ferramentas. Não é qualquer um que consegue pegar alguns presentes e mudar o curso da história. Ele foi um grande rei. Mesmo com toda a sua crueldade, mas seu povo também havia se tornado um problema. Em apenas alguns dias no meu tempo, eles haviam destruído ecossistemas, extinguido espécies, travado guerras e se espalhado pela terra como gafanhotos. Se eu não os parasse, toda a caixa de areia colapsaria. Larguei a laranja e decidi ir vê-lo. Uma última visita. Desacelerei o tempo deles de volta ao normal. Coloquei meus protetores de sapato azuis e pisei na caixa de areia. O chão tremeu, árvores foram esmagadas sob meus pés, florestas se espalharam. Animais fugiram. Enquanto eu caminhava em direção a Uruk, a cidade inteira começou a tremer. Paredes, casas, ruas, pedestres minúsculos olhando para cima com medo. Uruk era a maior cidade deles. Mais de 10 milhões de pessoas. Mas, para mim, era apenas um prato redondo um pouco maior que uma mesa de jantar. Cada detalhe era incrivelmente fino. Pequenos prédios esculpidos, ruas, templos. Era a fortaleza em miniatura mais linda que eu já tinha visto. Não muito resistente, no entanto, eles não sabiam como construir fundações profundas ou usar cimento. Apenas empilhavam pedras. Meus passos fizeram tudo balançar. Cheguei à cidade real e olhei para baixo, para o templo do altar. Lá estava ele, Gilgamesh, de cabelos brancos, velho, sentado com a espada de Damocles na mão.
Ele olhou para mim com lágrimas nos olhos. Depois de 200 anos, a criatura que ele vira como um jovem herói finalmente havia retornado. Ele parecia uma criança vendo algo maravilhoso pela primeira vez. Olhei para a minúscula civilização abaixo de mim, Gilgamesh, o menino apaixonado que um dia subira no topo de uma árvore segurando a espada de Damocles. Agora era um velho de cabelos brancos no fim da vida. O que lhe pareceu séculos intermináveis tinham sido apenas alguns dias para mim. Perguntei a ele como estava, sua voz soou seca e trêmula. Ele disse que estava bem ao seu redor. Milhões de pessoas saíram de suas casas e lojas, olhando para mim maravilhados, comerciantes, escravos, mulheres nobres, artesãos, todos congelados. De boca aberta, para eles, eu era um ser de 10.000 metros de altura, meu rosto escondido atrás de uma luz brilhante, meu corpo perfurando as nuvens. Gilgamesh me disse que havia cumprido a missão da civilização que eu lidera. Disse que meu nome seria registrado em seu maior livro, o Gênesis, que eu seria lembrado para sempre. Então sua voz mudou. Ele disse que não queria ser lembrado após a morte, ele queria a vida eterna. Ele queria que eu lhe desse 3 tesouros da imortalidade da mesma forma que um dia lhe dei os 3 tesouros da civilização. Fiquei tinha tudo: glória, poder, riqueza, centenas de esposas. O mundo inteiro era dele, e ele ainda queria mais, ele queria viver para sempre. Eu entendia mais do que ele imaginava, eu também estava morrendo. Meu câncer de estômago poderia me levar a qualquer dia naquele momento. Nossas diferenças desapareceram. Ele era um rei poderoso, eu era um jovem doente fingindo ser um deus. Mas ambos éramos apenas 2 pequenos seres com medo da morte. Esperando o fim, eu quis dizer a ele: estou enfrentando a morte, assim como você. Mas não disse, em vez disso, contei a ele a verdade. Eu não tinha o poder de conceder vida eterna. Nascimento, envelhecimento, doença e morte são leis naturais. Ninguém pode mudá-las. Ele se recusou a acreditar em mim. Ele olhava para o meu corpo enorme, inalterado, intocado pelo tempo. Em mais de 200 anos, eu não havia envelhecido um único dia aos seus olhos. Para ele, eu era imortal. Ele gritou comigo. Perguntando se eu tinha vindo apenas para vê-lo morrer, disse-lhe que não, que vim para me despedir e dar-lhe um aviso. A civilização dele era muito cruel. Eles estavam destruindo florestas, extinguindo espécies, caçando todas as feras gigantes. Pedi a ele que parasse com a matança. Seus olhos arderam. Ele deu um passo à frente e disse que não. Ele nunca pararia. Ele disse que a espada de Damocles que eu lhe dei havia pairado sobre sua cabeça por toda a sua vida, dando-lhe poder, mas também medo. Hoje, ele desembainharia aquela espada ele mesmo. Ele chamou seu historiador Akkad. Disse a ele para anotar o que estava prestes a acontecer. Gilgamesh falou lentamente, seu corpo velho agarrando a espada. Ele disse que o Gênesis havia registrado 175 anos da história suméria. Contava como ele matou a grande fera Fimba e selou sua espada por mais de um século. Agora, a anotação final diria isso. O rei-herói Gilgamesh reuniu a força de toda a sua nação para atrair o sábio gigante para a batalha e desembainhou sua espada para matá-lo. Ele estava declarando guerra a mim. Meu rosto mostrou surpresa, mas rapidamente me acalmei, olhando para Gilgamesh. Entendi, na última vez em que ele enfrentou a morte, ele matou o próprio filho. Agora, enfrentando a morte novamente, ele estava voltando sua espada contra mim, aquele que lidera a civilização em primeiro lugar. Talvez eu devesse ter previsto isso, quando o escolhi como uma jovem criatura. O único corajoso o suficiente para gritar com um gigante, enquanto todos os outros tremiam. Sua natureza destemida já estava clara. É claro que ele eventualmente levantaria a espada contra mim. Era simplesmente quem ele era. Alertei-o uma última vez. Pare a violência, o que você está fazendo é bárbaro, não civilizado. Haverá consequências, ponto. Ele disse que não havia nada mais pesado que a morte. Seus olhos ficaram vermelhos, queimando com a mesma paixão que ele tinha como um jovem herói. Ele declarou que aquele seria o primeiro confronto de civilizações, o povo dele contra mim. Ele ergueu a espada, os cabelos prateados esvoaçando ao vento, e deu o sinal.
Sinos profundos tocaram por toda Uruk. Dezenas de milhares de soldados saíram em formações cerradas. Percebi que ele planejava isso havia mais de 10 anos. Ele não tinha me chamado aqui para rezar. Ele tinha me atraído. Se eu recusasse suas exigências, sua nação inteira atacaria. Ele era corajoso e inteligente, um verdadeiro tirano do outro lado das planícies. Ishtar, a rainha bárbara que havia recebido o sangue da força, viu o gigante imponente ao lado da cidade real e preparou sua cavalaria. Ela entendia agora por que Gilgamesh tinha dado o precioso sangue da força aos outros. Ele estava construindo aliados exatamente para este momento. Ashtar tinha suas próprias razões para lutar. Ela não suportava ver seus filhos e netos morrendo de velhice. Ela queria o sangue da vida eterna. Ela liderou seu exército de elite em direção a Uruk, declarando que a história lembraria daquele dia. O dia em que os sumérios mataram a sábia fera, mas nem todos seguiram o plano perto da árvore sagrada. Aquele mesmo pinheiro bonsai que eu havia plantado muito tempo atrás, agora antigo e enorme. Com uma cidade construída em seus galhos, o terceiro rei, Enkidu, estava de pé em uma alta varanda me observando. Seus discípulos lhe disseram que era hora de se juntar à batalha. Ele recusou. Enkidu disse que não temia a morte. Ele temia perder algo mais importante. A gratidão e a moralidade. A fera sábia havia lhes dado a civilização e salvo a raça deles. Massacrá-los tornaria não melhores do que animais selvagens. Ele fez aos seus discípulos uma pergunta simples: devemos nos tornar bárbaros? Eles permaneceram em silêncio. Então Enkidu fez sua escolha. Se Gilgamesh vencesse, Enkidu seria executado por desobediência de qualquer maneira. Então ele disse ao seu discípulo de maior confiança, Utnapishtim, para cortar sua cabeça. Se Gilgamesh vencer, leve a cabeça ao palácio como um sinal de culpa. Se a fera sábia vencer, leve a cabeça para ela como prova de que nem todos nós éramos selvagens. Como prova de que a verdadeira civilização ainda vivia em alguns de nós. Ele implorou por meio deste ato para que eu poupasse seu povo. Utnapishtim matou seu professor, Enkidu. Um dos heróis mais fortes da história suméria, morreu sem resistência. Então, o céu se encheu de flechas. Milhares de lanças pretas e vermelhas voaram em direção às nuvens, apontadas para mim. Soldados correram em direção aos meus sapatos como enxames de formigas. Dentro de Uruk, edifícios de pedra desmoronaram um após o outro. Civis gritaram e fugiram. A maior cidade da minha caixa de areia havia se tornado um campo de batalha sangrento. Eu nunca imaginei que isso aconteceria. A colmeia me perguntou se eu queria acabar com todos eles. Eu tinha controle total sobre todas as criaturas que evoluíram a partir dos meus esporos, mas eu não queria fazer isso. Perguntei à colmeia sobre a força de Gilgamesh. Ele havia se fundido aos genes de cupim, o que o tornava muito mais forte do que a espécie dele, com uma vida várias vezes mais longa. Mas a colmeia disse que ele não havia transcendido verdadeiramente, ele havia dado apenas o primeiro passo de desbloquear sua trava genética. A verdadeira transcendência significava controlar totalmente seus próprios genes. Reorganizando a cadeia genética, ele não conseguia fazer isso. O segundo gene já era o seu limite. Sem reorganizar segmentos de genes em branco, uma terceira fusão genética era impossível. Disse a colmeia que eu não precisava destruí-los. Eu queria ver o que Gilgamesh poderia realmente fazer comigo. O exército dele atacou primeiro. Milhares de flechas voaram em direção às minhas pernas. Os soldados mais de elite e os sumérios perfuravam o jeans da minha calça com suas espadas e lanças minúsculas. Era como caminhar por arbustos e ficar com pequenos espinhos grudados na calça. Nada. Gilgamesh não se surpreendeu. Ele já esperava por isso. Ele deu um passo à frente e saltou 7 ou 8 metros em um único salto, como uma sombra branca. Pousou no meu sapato e começou a subir pela minha calça, usando o tecido como uma parede de escalada. Em segundos, alcançou meu joelho. Fiquei impressionado. Uma criatura do tamanho de uma formiga com a força de salto de uma pulga. Dei um tapa nele com a minha mão. Ele se esquivou, abaixando-se e saltando de lado como um guepardo em zigue-zague. Escalando as dobras da minha calça,
Então, Ishtar chegou, ela carregava um martelo de osso gigante e saltou na minha outra perna. Ela também era rápida, com cicatrizes de anos de batalhas. Desviando da minha primeira tentativa de agarrá-la com facilidade, mas o teste havia acabado. Ataquei Ishtar com velocidade real, ela não conseguiu reagir. Minha mão a atingiu como quem esmaga um inseto, e ela voou para trás com sangue jorrando da boca. Então lancei um golpe em Gilgamesh. Ele conseguiu erguer a espada de Damocles para se defender. A lâmina realmente cortou a minha palma. Uma linha fina de sangue apareceu na minha pele, mas o impacto o lançou longe. Ele caiu da minha cintura, cerca de 1 metro para mim. Mas 1000 metros no mundo dele, ambos caíram no chão, ossos estilhaçaram, sangue por todo lado. Mas eles não morreram. A força vital deles era incrível. Se as habilidades deles fossem dimensionadas ao tamanho de humanos, seriam como super-heróis escalando paredes, desviando de balas, sobrevivendo a quedas de helicópteros. Como minúsculas versões do Homem-Aranha ou do Hulk, mas um super-herói do tamanho de uma formiga e com a espessura de um fio de cabelo não podia realmente me ameaçar. Olhei para o pequeno corte na minha mão. Ele realmente tinha tirado sangue. O manuseio da espada era notável para algo tão pequeno. Gilgamesh jazia quebrado no chão, olhando para mim através da névoa. Ele riu amargamente. Apenas um movimento, foi só isso que bastou. Tudo o que conseguiu foi um arranhão na minha pele. Suspirei, olhando para Gilgamesh. Mesmo com ossos quebrados e sangue se acumulando ao seu redor, ele não mostrava medo, nunca mostrou. Era orgulhoso e arrogante até o fim. Um herói em declínio, patético e admirável ao mesmo tempo. Ishtar estava na mesma situação. Ela cuspiu sangue e sorriu amargamente, perguntando que tipo de guerra eles realmente estavam travando. Perguntei se ela se arrependia. Ela disse que o arrependimento era apenas uma escolha. A civilização suméria foi completamente derrotada. Seu povo gritava de terror, perdendo a cabeça no desespero. Eu nunca imaginei que seguraria o destino de uma civilização inteira em minhas mãos. Olhei para Gilgamesh e me lembrei do dia em que aquelas pequenas criaturas nasceram, gritando careca. Careca para mim, eu havia brincado na época que eles deviam ser uma raça selvagem e cruel. Acabou se mostrando verdade. Gilgamesh sentou-se apesar de seu corpo quebrado e perguntou se eu iria destruí-los da maneira como eles haviam destruído inúmeras outras espécies. Ele não mostrou medo. Exatamente como quando era uma jovem criatura gritando comigo pela primeira vez, mesmo perto da morte, seu orgulho não permitia que ele implorasse. Eu lhe disse a verdade, como ele se recusou a parar. Eu iria destruí-los. Eles haviam se reproduzido fora de controle e arruinado o ecossistema inteiro. Espécies demais haviam desaparecido por causa deles. Ele pediu para me fazer mais algumas perguntas antes do fim. Concordei. A primeira, como eu iria destruí-los? Pensei a respeito. O chão estava coberto por suas cidades e por seu povo. Seria difícil de limpar, então disse a ele que eu usaria água, um grande dilúvio para lavar tudo e submergir toda a civilização. A cidade inteira ficou em silêncio. O rosto das pessoas empalideceu. Sua segunda pergunta: de onde eu vim? O que eu realmente era? Por que eu lhes dera a civilização? Por que eu me importava com outras espécies? Olhei para a cidade quebrada e respondi com sinceridade. Esta terra foi o mundo que criei. Cada criatura, bestas, plantas, seres inteligentes, todos eles são meus filhos. Foi por isso que todos nasceram iguais. Silêncio, então Gilgamesh engasgou. Seu rosto se contorceu em choque, então ele começou a rir. Baixinho a princípio, e depois mais e mais alto. Descontrolado e selvagem, ele disse que finalmente entendeu. A criatura que eles chamavam de fera sábia não era uma fera de jeito nenhum. Era o criador de tudo. Era um deus. Ele passou a vida inteira se gabando sobre como criou a civilização e escreveu seu Gênesis, mas o verdadeiro Gênesis era o meu. Eu havia criado tudo aquilo e ele ousara levantar a espada contra mim. Ele ria e ria, e o som ecoava pela cidade destruída. Fiquei quieto. Observei este rei moribundo rir com toda a força que lhe restava. Eu sempre fui bondoso, e não me importava com sua selvageria. Um homem merece ser ousado diante da morte.
Então ele fez sua última pergunta: quantos dias me levou para criar o mundo deles? Pensei um pouco. Eu tinha acabado de fazer quimioterapia. Meu corpo estava fraco. Contratei trabalhadores para limpar o mato e cavar o lago, mas moldei as montanhas e rios eu mesmo com uma enxada ao longo dos 100 acres. Isso me levou uma semana inteira. Então eu respondi honestamente: 7 dias, levei 7 dias para criar esta terra. Ponto. 7 dias? Gilgamesh gritou. Ponto. Os deuses criaram todas as coisas em apenas 7 dias. Ele caiu de joelhos. Rindo e chorando ao mesmo tempo, algo dentro dele se estilhaçou, seu orgulho, sua arrogância, tudo em que havia construído sua vida. Quebrados no momento anterior à morte, ele riu mais alto. Sua mente à deriva, pude perceber que ele estava se lembrando da primeira pergunta que me fez quando era criança. Do conhecimento, da ordem, do poder que os seres inteligentes usam para se proteger, sua risada foi carregada através da terra, sobre montanhas, rios, florestas verdes, campos de arroz e grandes planícies abertas por todo o reino. As pessoas pararam e olharam para cima. Elas ouviram o som do fim de seu rei. Muitos choraram. Alguns cantaram antigas canções de luto. Todos sabiam que o grande rei herói estava caindo. Nos limites de Uruk, Gilgamesh caminhou rumo ao fim de sua vida e se tornou pó. Suspirei. Eu disse a ele baixinho o que nunca havia dito antes. Eu nunca quis lutar. Cada pergunta que ele fez, respondi honestamente, mas não tinha nenhum tesouro para lhe conceder vida eterna. Eu também estava perto da morte. Por que ele teve que forçar tanto a situação? Seus soldados gritaram que o rei estava morto. O herói mais forte da história ergueu sua espada contra o Deus Criador e perdeu. Eles lamentaram e se dispersaram, correndo em todas as direções. Eu não os persegui. Para onde poderiam ir? Até a borda do mundo? Não havia nada além dos meus 100 acres, nas altas muralhas de Uruk. O historiador Akkad estava observando tudo. A derrota de seu rei, a terrível verdade sobre o mundo deles. Suor frio escorria pelos seus braços. Ele pegou sua pena com as mãos trêmulas. Ele tinha que escrever tudo antes de morrer, para que as gerações futuras soubessem a verdade. O historiador Akkad ficou de pé nos muros e anotou a queda de Sumer no Gênesis. A fera sábia era a criadora de todas as coisas. Gilgamesh tornou-se arrogante e levantou a espada contra o divino. Buscando a vida eterna, os deuses viram os pecados da humanidade e decidiram enviar um grande dilúvio para destruir tudo. A cidade entrou em colapso caótico, pessoas gritavam, desmaiavam. Algumas desatavam a rir loucamente e caíam de joelhos, rezando como fanáticas, gritavam que todos os humanos eram culpados, que os deuses os esmagariam, que o dilúvio acabaria com o seu mundo. Então um jovem apareceu aos meus pés. Ele carregava um pacote manchado de sangue enrolado em um pano. Ajoelhou-se, abriu-o e me mostrou um crânio. Era de Enkidu, o rei da floresta. O nome do jovem era Utnapishtim. Ele era o discípulo de maior confiança de Enkidu. Ele me disse que Enkidu havia se recusado a lutar contra mim. Em vez de levantar uma arma contra aquele que lhes deu a civilização, o rei da floresta escolheu a morte. Ele mandou seu próprio aluno cortar sua cabeça como prova. Prova de que nem todos os sumérios eram selvagens. Utnapishtim implorou-me, tremendo. Ele disse que o povo dele não era totalmente cruel. Enkidu já havia provado isso com a própria vida. Ele pediu que, quando a punição chegasse, aos sumérios fosse dada uma última chance de sobreviver. Suspirei. Eu nunca planejei eliminá-los completamente. Só queria que eles parassem com a destruição. Mas Gilgamesh foi longe demais. Sua crueldade e desafio tiveram consequências. Dei uma ordem a Utnapishtim. Usem a árvore sagrada gigante para construir uma arca. Encham-na com pelo menos um casal de cada criatura e cada semente do mundo. O espaço restante levará as pessoas boas da cidade de Enkidu na floresta. Então, enviarei o dilúvio. Virei-me e saí andando atrás de mim. Ouvi a voz deles, trêmula, mas cheia de esperança. Disseram que haviam perdido a batalha, mas não a chance de viver.
elogiaram a bondade de Enkidu. O chamaram de motivo de terem sido poupados. A faísca da civilização sobreviveria. Voltei para o quintal e olhei em volta. No canto, encontrei a mangueira de água de alta pressão que eu havia comprado com Chun-Chi durante nossa viagem de compras. Era hora de usá-la, enquanto eu gastei alguns minutos preparando a mangueira. 120 dias se passaram dentro da caixa de areia. As pessoas se moviam como sombras borradas. Cortaram o pinheiro bonsai gigante, a mesma árvore sagrada que plantei muito tempo atrás, e a usaram para construir uma enorme arca. Eles a carregaram com sementes de todas as plantas. Crias filhotes de feras gigantes, livros, e todas as pessoas boas da cidade florestal de Enkidu, todas as espécies do mundo estavam empacotadas naquele único barco. O espaço não era tão grande. Então tudo ficou concentrado em uma pequena área. Era hora de limpar. Cheguei perto da caixa de areia, ergui a mangueira de água de alta pressão de uns 10 metros de distância e apontei para a frente. Um jato branco de água disparou em direção à área da cidade-estado do meu pomar. Árvores caíram em ondas. A grande cidade de Uruk colapsou instantaneamente. Incontáveis feras fugiram das florestas, fugindo do dilúvio branco barulhento atrás delas, mas não conseguiram ultrapassá-lo. A água engoliu tudo, o mundo inteiro mudou de cor em um segundo. Branco, vasto, vazio, lá embaixo. O Tapistun liderou seu povo a bordo da arca. Eles observaram o céu com horror. Para eles, parecia que os céus haviam se partido ao meio. Um abismo despejando uma torrente branca sem fim, vinda das nuvens, varrendo cada centímetro de terra. Tudo se foi, cidades, florestas, planícies, tudo enterrado debaixo d'água. Apenas a arca permaneceu, flutuando sozinha na superfície de um mundo afogado. O dilúvio derramou-se como uma cachoeira branca vinda do céu, engolindo montanhas, rios e terras. No convés da arca. No convés da arca. Os sobreviventes assistiam em choque, comerciantes, nobres, plebeus, escravos, todas as pessoas mais gentis que haviam sido poupadas, em um canto do navio. O historiador Akkad estava sentado com sua caneta de pena, tremendo. Ele escreveu a parte final do Gênesis. Ele inseriu sua própria versão de como eu criei o mundo. O mundo em 7 dias. Como no primeiro dia houve a luz, no segundo dia o céu, no terceiro dia a terra e os oceanos, no quarto dia o sol e a lua, ele escreveu isso até chegar ao 7º dia, quando os deuses descansaram. As pessoas mais tarde chamaram esse dia de o sagrado dia de descanso. Tornou-se uma tradição. É claro que eu nunca disse a eles nada daquilo. Akkad inventou baseado no que via e sentia. Mas as pessoas preferiram acreditar na sua versão linda da história. Observei a caixa de areia por um longo tempo com a mangueira de água, garantindo que nada ficasse para trás. Prédios desabaram como blocos de montar. Cada vestígio da civilização suméria foi varrido para o oceano. Então, desliguei a mangueira, sequei-a e a coloquei de volta no suporte de madeira na despensa. Era um recomeço. As infinitas matanças e a superpopulação dos macacos insetos quase haviam destruído a caixa de areia inteira. Agora, cada espécie tinha apenas um par restante na arca. O ecossistema se recuperaria lentamente. A mente secundária da colmeia tentou me confortar. Disse que mesmo sem o dilúvio eles teriam consumido todas as outras espécies e se destruído. Melhor reiniciar agora. Falei que não precisava de conforto. Eu só estava me sentindo um pouco para baixo. Então, a colmeia me chamou de grande criador. Uma rainha da colmeia que deveria estar acostumada a assistir as raças ascenderem e caírem. Eu disse que era um homem, não uma rainha. Ela tentou discutir. Mandei-a parar. Sentei-me no portão do pátio comendo a laranja que eu havia descascado mais cedo. O controle populacional dos macacos insetos seria muito importante daqui para frente. Fiz uma anotação mental para comprar mais frutas amanhã. Eu precisava cuidar do meu estômago. Peguei meu caderno preto e anotei a 4ª era. Chamei de Gênesis, igual os sumérios nomearam. Na história da Terra,
Isso seria como o meteoro que matou os dinossauros no meu mundo. Foi o grande dilúvio, escrevi. Gênesis, o surgimento de espécies inteligentes. Os macacos insetos construíram tribos e cidades-estados, afastaram as bestas gigantes e se tornaram os governantes. Mas eles se tornaram cruéis e violentos. Um grande dilúvio veio e destruiu tudo. A terceira extinção em massa exterminou 99% de todas as espécies. Oi, para a cama. Na manhã seguinte, algo parecia diferente. Um estranho poder em ebulição estava se espalhando pelo meu corpo. Corri para o espelho. Eu havia crescido alguns centímetros, agora com 1,83 m. Meu rosto parecia mais refinado, quase bonito de um jeito que nunca havia sido antes. Meu corpo estava musculoso e liso como uma escultura grega. Quando coloquei roupas, eu parecia magro, mas por baixo cada músculo estava perfeitamente moldado. Foi o poder de feedback da terceira extinção em massa. As primeiras duas extinções haviam me dado pequenos estímulos, mas esta foi muitas vezes mais forte. Cerrei os punhos e senti a verdadeira força, como se eu estivesse no mesmo nível de um atleta de elite. Meu corpo estava mudando, e aquilo era apenas o começo. Essa aparência bonita e de proporções perfeitas parecia um deus nórdico divino, mas em vez de se sentir orgulhoso, Suzushi se sentiu oprimido de repente. Ele pensou em como Konshinji e os outros poderiam reagir. Provavelmente enlouqueceriam, certamente iriam repreendê-lo por estar usando algum tipo de trapaça para editar sua aparência. Estou ferrado. As pessoas vão me estudar. Posso modificar meus genes? Suzushi perguntou repentinamente à rainha mãe Zerg. Altere esses genes excepcionais que moldam a minha aparência. Ele achava que aquele visual perfeito, como uma figura mitológica, era muito exagerado e chamativo. Andando na rua, muitas pessoas iriam gritar. Parecia um personagem saído da mitologia. De um anime ou de uma história de fantasia, ele queria voltar a ser como era antes, honestamente. Ele já estava muito satisfeito com sua aparência anterior. Suas velhas feições já eram difíceis de serem aceitas por Shunshi, e as tias da vila em comparação ao que eram, ficar tão bonito já era um exagero para explicar, mas agora, a cada mudança, ele se preocupava que os outros pudessem ficar desconfiados. Devo incorporar as células Zerg? A rainha mãe Zerg perguntou. O criador, possuindo a habilidade natural de desbloquear travas genéticas. É um herói Zerg. Ele pode modificar seus próprios genes e segmentos de genes. Eu já sou um herói Zerg? Isso quer dizer que inúmeros Zergs tentam se libertar e desbloquear suas travas genéticas para se tornarem heróis, e eu já conquistei isso? Na verdade, Suzushi antes era fraco e não conseguia suportar uma transformação. Agora que seu corpo estava forte, ele poderia finalmente aceitar as células Zerg e se tornar orgulhosamente um membro do Zerg. Ele não demorou muito para decidir se deveria continuar humano ou não. Sua vida estava quase no fim, esperando silenciosamente o câncer matá-lo. Ser uma pessoa normal não é nada emocionante. Ser um Zerg é muito mais interessante. Então, ele sussurrou em silêncio. Integrar com células Zerg. A fusão começa. Uma voz mecânica soou de repente. Uma dor aguda rasgou a sua alma. Todo seu corpo ficou com caroços densos e coberto de suor frio. Ele desabou na cama, uivando de dor e então desmaiou. Quando Suzushi recuperou a consciência, 3 horas haviam se passado. Ele se levantou em silêncio e descobriu que estava coberto de lama cinza escura, como se tivesse sido banhado em lodo. Tomou um banho rapidamente, trocou de roupa e em seguida checou a si mesmo. Ele sentiu que seu corpo havia mudado um pouco, tornou-se cheio de potencial. Eu agora sou um Zerg de verdade. Eu tenho o traço inato do Zerg, a divisão celular super rápida, enquanto eu quiser. Eu posso cometer suicídio facilmente ou morrer de velhice natural. Ele cerrou os punhos silenciosamente, sentindo que poderia controlar seus genes livremente. Ele fechou os olhos levemente. No espaço escuro, ele viu um DNA de dupla hélice torcido.
Os genes de uma pessoa são compostos por segmentos grandes, complicados, desordenados e sem sentido. E até mesmo por muitos genes de doenças ocultos, Suzy Shi viu que seus genes humanos haviam sido limpos e otimizados, deixando apenas as partes essenciais. A maior parte de sua cadeia genética agora estava vazia. 1. Genes humanos, células cancerígenas. 2. Vazio. B. 3. Vazio. 4. Vazio. 5. Vazio. Suzy Shi franziu o senho de leve. Remover as células cancerígenas dos genes humanos. As partes fundamentais dos genes não podem ser removidas, respondeu o cérebro secundário da colmeia Zé, mecanicamente. Suzy Shi ficou atônito por um momento, respirou fundo e perguntou: Não tem jeito! Eu não posso eliminar os genes humanos. Eu só posso encontrar maneiras de curar a doença. Ele teve que deixar essa preocupação de lado por enquanto. Neste momento, ele podia escolher se fundir a outros genes. Mas ele não planejava fazer isso porque em suas espécies evoluídas atuais, havia apenas 2 tipos de genes armazenados no pool genético: genes de macaco-formiga, versão modificada de Gilgamesh. Pool. Genes de macaco-inseto. Ele poderia escolher se tornar um rei-herói com grande força, mas ele não sentia nenhum desejo por isso, não gostava de nenhum desses genes, e tinha muita preguiça de se fundir com eles. Afinal de contas, ele era apenas um fazendeiro, sem problemas de segurança pessoal. Por que correr atrás de meios para se proteger? Ele estava prestes a morrer. A coisa mais importante agora era encontrar uma maneira de curar o câncer e salvar a própria vida. Força e poder podiam ficar para depois. Ele sentiu o seu corpo em silêncio. Espera, eu já estou no estágio terminal de câncer de estômago? Seu rosto ficou pálido instantaneamente. Como foi tão rápido? Apenas alguns dias atrás. Ele havia sido diagnosticado com câncer de estômago em estágio intermediário. A rainha da colmeia inseto respondeu: Células cancerígenas são células rebeldes no corpo. Quanto mais forte uma pessoa for, mais fortes as células cancerígenas se tornam. Ele pensou: então, se eu ficar mais forte, as células cancerígenas também ficarão mais poderosas e se multiplicarão descontroladamente dentro de mim. Ele percebeu que aquele evento de extinção em massa poderia lhe dar mais poder, tornando-o mais forte, mas também poderia significar que ele poderia morrer diretamente. Ele se assustou. Aquilo era realmente um grande problema. Eu não consigo lidar com o feedback do 4º evento de extinção em massa em pouco tempo, ele disse, respirando fundo. Embora isso ainda estivesse longe de acontecer, se o ecossistema não tivesse perdido seu equilíbrio, ele não precisaria redefinir a caixa de areia. Ele preferia um ambiente próspero onde gerações morreriam e renasceriam lentamente, mas ele se manteve cauteloso. Então, mesmo se eles agirem de forma selvagem e violenta nesta terra, não poderei simplesmente aniquilá-los em grandes números e embaralhar tudo de novo. Ele não esperava que aquilo fosse acontecer de forma tão rápida. Lembrou-se de Gilgamesh, na noite anterior, lutando desesperadamente antes da morte. O que também o encheu de medo e de um profundo respeito pela morte. A morte é a coisa mais aterrorizante para qualquer criatura viva. Ele suspirou com sentimentos mistos. Será que consigo realmente sobreviver? Suzy Shi sentiu a morte se aproximando como Gilgamesh e ficou com medo. Ele se levantou e caminhou em direção ao portão do quintal.